Hoje quero falar sobre algo muito importante, que a gente tem que levar muito isso em conta. Nós que somos cristãos, nós que queremos buscar Deus, sobre o fanatismo religioso. Hoje não, sempre teve isso de placa de igreja, sobre religiões, esquecendo do verdadeiro significado dos cristãos, que é buscar Deus, que é buscar as ovelhas perdidas, que a gente deveria salvar, buscar, resgatar. A gente são os primeiros a oprimi-lo elas. Então isso é muito importante, a gente ter a consciência e saber que isso é muito prejudicial para nós que estamos querendo buscar Deus, fazer o ID de Jesus. Então, assim, a primeira vez que eu aceitei Jesus, que foi em 2005, se eu não me engano, em 2005, eu fui ensinada que era a placa de igreja que salvava, esquecendo de pregar o verdadeiro evangelho, que era buscar mais alma, resgatar a alma para Jesus, para o reino de Deus. E por muito tempo, eu fiquei achando que era a placa de igreja que salvava, por não ter conhecimento da palavra de Deus. Passei um tempo na igreja, que eu digo que eu estava na igreja, eu não estava com Jesus, né? Porque praticamente eu não conheci nada de Jesus. E eu passei muitos anos afastada. No ano de 2019, eu conheci uma igreja que trabalha, que faz a obra de Deus de verdade, como eu conheci pela internet mesmo. E comecei a aprender, a observar, a trabalhar. E entendi que, nossa, eu não tinha aprendido nada de Jesus. Resolvi voltar para Jesus. Eu comecei a ter o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus. Aí foi quando eu dei conta do fanatismo religioso, que isso é muito grave, gente. Isso está nos afastando muito da gente, da presença de Deus, do verdadeiro evangelho, que é do amor, da compreensão. Quando eu passei muito tempo afastada da obra de Deus, da igreja, na verdade, que de Jesus, eu não me considero que eu me afastei. Eu afastei das doutrinas humanas. Fui numa igreja com muito desejo de voltar para Jesus, de cumprir, né, o meu chamado com Deus. Quando eu cheguei nessa igreja com tanto desejo de voltar para Jesus, o pastor passou a igreja todinha falando, por o fato de eu ter ido muito arrumada, né, não fui vulgar, fui arrumada. O pastor passou a igreja todinha falando que lá não era desfile de moda, não sei o que, sempre direcionada a mim. Eu fiquei muito triste. Passei muito tempo ainda achando que Jesus não gostava de mim, que para você servir a Deus você não podia se arrumar, que para servir a Deus você não podia usar um brinco, passar um batom, sendo que Deus habita no nosso coração. Não adianta você não se arrumar, não fazer uma sobrancelha, se seu coração tá cheio de maldade, tá cheio de rancor, tá querendo se achar mais santo do que os outros. Então, quando Deus ele habita na gente, o Espírito Santo ele habita em nós, a primeira coisa que ele nos ensina a compreender a fraqueza dos outros, entender que nós também somos necessitados da presença de Deus, que nós também temos que se transformar todos os dias, que nós somos humanos, que a gente tem que sempre aprender, buscar aprender mais de Deus, porque isso é muito importante para a gente aprender muito, muito mais de Deus, porque as pessoas hoje não dão muita importância de aprender. É cada um pensando que um é mais santo do que o outro. Não é isso que Deus nos ensina. Não é isso o verdadeiro evangelho de Jesus. Esquecendo de dar amor às ovelhas feridas, que às vezes chega uma pessoa precisando de um abraço, e curar. Quando chega lá, a pessoa é mais apedrejada do que no mundo. Por isso é um dos motivos das pessoas não ir mais buscar Deus. As principais cristãos da igreja, que é para dar apoio a uma pessoa que está ferida, que está querendo buscar o verdadeiro Deus, aí chega lá, se sente ainda pior. Então isso é muito importante, esquecer placa de igreja, esquecer que o verdadeiro evangelho é cuidar do próximo, ajudar o próximo, dar amor, falar do amor de Deus para as pessoas, que as pessoas estão carentes do amor de Deus, tá carente de alguém que fala de um Deus que perdoa, de um Deus que está disposto a nos ajudar,
Se a gente der lugar, Deus nos transformar, porque depende muito da gente dar lugar. Então, vamos nos libertar disso, vamos nos libertar de placa de igreja, de religiosidade, porque isso não é que vai nos levar para o céu. Isso que vai nos levar é o nosso proceder, é como é que a gente está fazendo a obra do Senhor, como é que está o nosso coração, está limpo de maldade, está limpo de fofoca, tá limpo de rancor, de mágoa, que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Eu sei que é muito difícil a gente se libertar de algo que nos fez muito mal, mas para nosso bem, nós somos os principais beneficiados quando a gente deixa Deus nos limpar, nos livrar de tanta mágoa, de tanto rancor. Então vamos fazer o que Deus nos ensina, que é pregar o amor dele. Parar de achar que nós somos perfeitos, que nós não somos. Nós temos que dar lugar a Deus entrar, nos transformar. Dar lugar ao Espírito Santo habitar em nós, né? Então é isso. Então vamos nos libertar desse fanatismo, de achar que nós somos santos, que nós não somos, que nós somos perfeitos, de achar que nós somos merecedores mais do que os outros. Porque isso atrapalha muito o trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, que nós possa dar lugar, né, Deus trabalhar, nos libertar disso, porque isso é muito grave, gente. Isso tem afastado muitas pessoas da presença de Deus, tem nos afastado bastante pessoas que quer buscar Deus, que tá precisando, que tá necessitando, em querer tá achando que sabe mais do que os outros. Nós somos dependentes de aprender todos os dias, nós precisamos aprender todos os dias de Deus, da palavra de Deus, que nós possa dar lugar e nos libertar disso, que isso tem feito muito mal, tem feito muito mal, e não é legal, né, para nós que somos exemplo, que nós deveríamos ser exemplo, né, de bondade, de compreensão. E é isso, que Deus possa nos ajudar, nos transformar, nos abençoar a cada dia, porque se a gente não der lugar ao trabalhar de Deus, Ele não trabalha. Então, depende muito da gente, muito da gente mesmo. A gente tem que deixar, às vezes deixar se aquebrantar, deixar Deus abater, passar por uns momentos difíceis, que é pra gente aprender. Eu particularmente aprendi muito, com muitas coisas que eu tenho passado, com o trabalhar de Deus na minha vida, quando a pessoa pensa que o trabalhar de Deus é algo leve, só que não. Só quem tá passando por um trabalhar de Deus entende quanto é difícil a gente deixar Deus nos transformar, nos mudar, porque é uma lapidação arranca pedaços. E não é fácil, mas de uma coisa pode ter certeza. Lá na frente a gente vai entender e vai compreender e agradecer, né, a Deus por o trabalhar dele nas nossas vidas, porque uma transformação é muito bom. O aprendizado que a gente tem no momento do deserto, quando Deus está nos ensinando, é difícil no momento, mas depois a gente agradece muito a Deus por tudo que a gente tem aprendido naquela situação. Eu aprendi muita coisa, eu creio que ainda tenho muito que aprender, porque eu ainda continuo do deserto, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei que é para me moldar, para o trabalhar de Deus na minha vida, para me transformar. E eu tô muito, sabe, de alguma forma eu me sinto feliz, porque eu sei que é melhor estar na mão de Deus do que estar na mão do inimigo das nossas almas, né? Então, fácil não é. Mas Deus, Ele só entrega a vitória pra gente quando ele vê que a gente tá preparado para receber. A vitória tá preparada. Agora a gente que não tá preparada ainda para receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Então que a gente possa dar lugar, parar de tanto fanatismo, entender que nós todos vamos se encontrar na glória, vamos se encontrar no céu. E é isso, o objetivo é isso, o foco é Jesus. Falar mais da bondade dele, o quanto ele faz, o quanto ele transforma, quanto ele sustenta, quanto ele opera, que Deus cura, que Deus livra, que ele transforma para melhor, viu? Pode ter certeza, a transformação de Deus é para melhoria, ele não faz nada para pior, sempre é para melhor. E é isso, gente. É isso que eu queria falar hoje sobre isso, que a gente possa se libertar disso, né? Que isso não é legal, isso não agrada a Deus. E quando a gente colocar isso em prática, a gente vai ver o tanto que nossa vida vai ser mudada, vai ser transformada através
dessa coisinha que você não dá nada. Você diz, ai, que besteira, mas isso não é uma besteira. Isso atrapalha muito. Esse fanatismo atrapalha muito o trabalhar de Deus na nossa vida. A gente não dá importância, mas isso é muito grave. Experimenta deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não vou dizer que é fácil, porque não é. O trabalhar de Deus é doloroso, até a gente ser transformada, ser moldada, mas experimenta a achar que todo dia precisa ser mudado, que todo dia a gente precisa ser transformado, que a mudança vem. Isso agrada o coração de Deus. E nesse agradar do coração de Deus, Ele vai começar a nos abençoar. Entender que o tempo de Deus não é o nosso, né? O tempo de Deus, Ele é que sabe a hora certa, o momento certo, porque Ele é dono do universo, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo. Então, Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a hora certa de abençoar. E depende muito da gente. Quando é que... A gente é que decide quando é que isso vai acontecer, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso proceder. E é isso. Era sobre isso que eu queria falar. Deus abençoe.